O ex-ator pornô e atual deputado federal Alexandre Frota desiste da reeleição para deputado federal. Revoltado com o que chama de acordo espúrio de Bolsonaro, ele diz que pretende concorrer à Assembleia Legislativa de São Paulo para ficar mais perto da família e não descarta concorrer a prefeito. Qual o seu comentário em relação a isso, Sérgio Cruz? Tu repete só que cortou quem é a pessoa? Alexandre Frota. Eu vou falar rapidinho. O Alexandre Frota, com essa situação, parece aquele jogador, sabe aquele time que sabe que vai perder, aí o jogador, ele inventa uma contusão para não participar da partida, para ele não passar vergonha. É essa situação do Alexandre Frota aí nessa situação, é isso que a gente pode falar. Ele já sabe que o apoio que ele teve, que ele conseguiu, né, do PT, aqueles famosos surfistas bolsonaristas, o Alexandre Frota é um deles, Joyce Hasselman, então, eles já sabem que vão perder, já sabem que não tem o apoio que tinham, não tem capital político, então Travou. é como eu falei. Travou. Então vamos. Acho que o Juninho pode falar, Juninho. Pois então, ele caiu agora. É assim, o Alexandre Frota, ele criticou as emendas do relator, né? Inclusive, vale lembrar que essas emendas do relator, que eles chamam de emendas do orçamento secreto, ela foi vetada, né, pelo presidente no meio do ano, né? E nisso que aconteceu? A maioria votou a favor das emendas do relator. Só que na hora que eles perceberam que poderiam ser usados a favor do presidente, né? Com o aval deles que derrubaram o veto do presidente, eu vou lembrar que eu lembro a quantidade de votos, se eu não me engano, foram 14 votos para manter o veto do presidente contra as emendas parlamentares, né, do relator. E eu achei engraçado porque eles tentaram colocar culpa no presidente e na hora que o presidente... Eles não foram coerentes, ou seja, eles foram contra o veto, né, das emendas do relator, mas na hora que foi usado, usaram isso contra o presidente. Então, veja a falta de coerência da oposição. Tanto que o PT, os outros partidos, só 14 pessoas que votaram contra as emendas do relator. Aí eu fico imaginando, eles querem manter as emendas, proibir para o presidente usar, mas querem usar no presidente lá na frente, né? Ou seja, o Lula ganha, vamos usar também, né? Não vamos proibir, não vamos fazer nada contra, porque o Lula lá na frente pode usar. Então, assim, é a narrativa, é como você utiliza a força da verdade ao seu favor, né? Eles não têm uma concentração limada. E outra coisa que eu acredito que os meninos talvez não vão falar é a tal da ditadura bolsonarista. Me fala, o cara era ator pornô, tinha a sua vida, não era nem questão de caso de pornografia, não era lá essas grandes coisas, um exemplo de cidadão, porém, cadê o presidente falar, não, você não vai participar porque você foi um ator pornô? Aí eu fico me imaginando, ele não agiu democraticamente quando ele aceitou o Alexandre Frota, mesmo sabendo quem era? Mas quem votou no Alexandre Frota foi a população, por mais que tinha ali o presidente votando ali, né? Foi a população que colocou. Mas assim, a política é feita de traidores, né? Uma hora a máscara cai, a do Alexandre caiu, e foi igual o nosso querido, como ele estava aqui em cima, que disse que eles arrumam uma desculpa para não voltar à presidência, né? Eu acho que o Júnior tem umas teorias melhores que a minha. Bom, o Alexandre Frota é o seguinte, gente. Ele é um ator. Tá? E o que ele fez durante a propaganda política, em 2018, foi nada mais, nada menos de que mais uma peça teatral.
Tá? O que ele fez foi isso. O que ele fez? Ele desenvolveu um cenário onde ele se comportou como um conservador, uma pessoa de direita, inclusive uma pessoa que apoiava de forma irrestrita todas as ideias e pautas do Bolsonaro. Ou seja, ele de fato subiu na esteira do Bolsonaro já com o pensamento premeditado de conseguir alçar a sua carreira política de uma forma que ninguém imaginava que ele conseguiria. Foi possível apenas porque os seguidores do Bolsonaro, os bolsonaristas, as pessoas conservadoras, cristãs, elas têm por premissa que o indivíduo, por mais que ele tenha errado, feito coisas absurdas durante a sua vida, em um momento da vida ele pode se reconstituir. Então todo mundo começou a enxergar o Frota como uma pessoa reconstituída, uma pessoa que, a partir daquele momento, por questões políticas, ele poderia ser confiável, porque ele estava ali lidando diretamente com o Bolsonaro e com bolsonaristas. E também agindo de uma forma muito conveniente para as pautas conservadoras. Então, assim, teve diversos momentos, eu posso dizer todos os momentos da eleição, do processo eleitoral, o Frota se comportou como um bom menino, um perfeito ator. E ele desempenhou esse papel de tal forma que ele foi eleito. O que aconteceu? Após a vitória, em 2019, começou a surgir no pensamento do Frota uma necessidade enorme de manter o controle sobre alguma pasta do governo. Tá? E qual foi essa pasta que ele teve essa vontade de manter o controle? Foi a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Então o Frota, ele se debruçou sobre a Ancine de uma forma que ele queria, por todas as forças, controlar aquilo. Ele queria controlar a Ancine. Para quê? Para que ali dentro ele colocasse pessoas, amigos, pessoas íntimas, pessoas que já foram atores, que estão desempregados, inclusive pessoas de esquerda. Porque no meio artístico, como todo mundo sabe, a maioria são pessoas de esquerda, com pensamento marxista, pensamento progressista. E o Bolsonaro, inclusive, na Ancine, ele cogitou, tá, a ideia, a possibilidade de cancelar a Ancine, anular a existência da Ancine. Por qual motivo? Porque se o Bolsonaro enxergasse que não houvesse a possibilidade de controlar, de filtrar os conteúdos que a Ancine estava produzindo, ele iria fechar a Ancine. Dentre esses conteúdos são filmes LGBTs, filmes feministas, filmes que promovem a degradação da imagem do brasileiro, no sentido moral, familiar e também educacional. A Ancine ela tem que servir, na mentalidade conservadora, como um trampolim para ideias conservadoras, ideias que vão promover o crescimento da família do Brasil, no cinema brasileiro. Já o Frota, ele queria colocar lá dentro pessoas que iriam fazer conteúdo LGBT. Ou seja, é inaceitável que isso fosse acontecer. Foi por isso que o Bolsonaro não confiou nas mãos dele a Ancine, e por esse motivo é que ele se voltou contra o Bolsonaro. Se vocês querem procurar um motivo para todo esse ódio, toda essa perseguição do Frota com o governo Bolsonaro, é a Ancine. Quando ele viu que não conseguiria o que almejava, ele logo começou a perseguir o Bolsonaro com todas as suas forças. Ele começou a votar contra projetos que o Bolsonaro implementava. Ele começou também a difamar o nome do Bolsonaro, inventar mentiras. Ele que, inclusive, que deu início naquele CPI das fake news. Ele foi um dos relatores que, no caso, deu início a essa CPI dos fake news, que, inclusive, daqui a pouco já vai ser o nosso assunto, vai ser um outro assunto nosso. Mas, assim, quem foi o parlamentar? Quem foi o Frota? Ele, nesses 3 anos de deputado, ele implementou, em média, mais de 800 propostas. Exatamente 822 propostas. Tá? Não é pouco, é muito. Entre essas propostas, tem algumas meio hilárias. Por exemplo, ele tem uma proposta onde ele estipula uma multa para aquele artista que esteja fazendo um show remunerado, ou seja, esteja cobrando bilheteria. Se esse artista não chegar na hora marcada do show, ele possa ser multado. Tipo assim, é uma lei que não faz sentido. Mas ele também fez algumas leis interessantes. Por exemplo, artistas antigos, velhos, que já não estão mais com fama, esses artistas poderiam trabalhar, ter uma cota para entrar em empresa. Ou seja, existiria nas empresas uma cota para artistas que não estão mais no auge da sua carreira, que passam fome, são pobres. Que é interessante.
poderia abranger várias pessoas, mas ele focou apenas em artistas antigos, pessoas que não estão mais fazendo sucesso e estão passando fome. Que existe muito isso, entendeu? Então ele teve vários projetos. Mas, concluindo, é uma pessoa que não agrega em nada. Ele está tomando essa decisão sabiamente, porque ele sabe que quem elegeu ele na primeira mandato não vai eleger ele no segundo. Ele virou um pária. Eu posso dizer que ele entrou para o ostracismo da política brasileira. Ele entrou para o ostracismo. Então, assim, não tem mais nenhuma chance. Por isso que ele saiu. Pode continuar aí. Boa noite, Daniel Patrese. Qual a sua opinião Boa noite. em relação ao ex-ator pornô e atual deputado federal Alexandre Frota? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Juninho Sebastião. Boa noite, Júnior Vasque. Boa noite à nossa audiência. O Alexandre Frota, ele surfou na onda Bolsonaro, assim como muitos, né, apoiaram o presidente e enganaram os eleitores, e hoje em dia se tornaram oposição. Mas o Alexandre Frota sempre foi o mesmo canalha de sempre, né? Entrou na política aí porque já era um fracasso como ator, né? Depois que ele saiu da Globo, virou ator pornô, enfim, teve uma vida promíscua. Bolsonaro deu uma chance para ele, inclusive tem um vídeo dele com o Bolsonaro que ele disse que, aliás, o presidente disse, né, na época da campanha, que estava dando uma chance para o Alexandre Frota porque ele tinha se redimido. Enfim, o Alexandre Frota surfou mesmo na onda, enganou o eleitor e hoje ele virou um opositor. Ele sabe que ele não vai ganhar, ele vai passar vergonha, porque nem o pessoal da esquerda, nem o pessoal da direita gosta dele, e ele é um traidor, é um fracassado que entrou na política para pegar dinheiro, e assim como outros traidores, ele está fadado ao fracasso, e ele sabe que ele não tem chance, e é por isso que ele não vai tentar uma nova reeleição.